Oi, se você está aqui é porque você está tentando setar os seus parâmetros do seu algoritmo genético, de busca, etc., com o iRace. E se você está aqui também eu presumo que você já instalou o R, você já instalou o iRace, e você só precisa saber o que fazer o resto. Bom, se você não fez isso, vai pro Google, instala, vai pro ChatGPT, ele vai te ajudar talvez, tem coisa que ele não vai saber. Adiciona tudo no path, porque senão isso aqui não vai funcionar. Depois volta aqui. Quando você estiver no R, basicamente você vai usar essas três linhas. Nossa, puxou lá para baixo. Essas três linhas aqui em vermelho, foi eu que coloquei, estão aqui na descrição, que são Library iRace, a primeira, em que eu chamo a biblioteca, 7WD e o endereço da sua pasta Tuning, que aqui pode ser qualquer coisa, mas lembre-se, se você colocar em qualquer lugar que tiver um espaço, isso aqui não vai funcionar. Em qualquer espaço lá no caminho já foi, isso aqui vai bugar. Eu mesmo coloquei direto no disco local C. Por último, iRace.cmdline para isso aqui tudo rodar. Pô, então no R é 3 linhas e acabou e a gente espera rodar? Sim, é só isso. O mais importante vem depois, aqui, no seu algoritmo, porque ele vai ter de se tornar uma caixinha preta que você recebe do iRace e você retorna para o iRace. Então, a primeira coisa é, caixinha preta significa que ele não vai soltar nada de indesejado. Você vai ter de tirar todo o layout, toda coisa que você colocou lá para dizer, nossa, está rodando bem, nossa, está rodando errado, estou no teste X, estou no teste Y. Tudo isso vai embora. Você também vai ter de colocar para ele retornar apenas uma coisa, que é o hipervolume. A gente vai falar disso aqui no final. Beleza, você pode perceber que aqui eu estou fazendo int argc, vírgula, char, ponteiro, argv e tal. O que é isso? Eu estou fazendo um vetor e recebendo um int. Aqui tem todos os meus parâmetros. Eu faço um for simples aqui, que vai até esse número de argumentos, passando por todos os elementos desse argumento desse vetor de caracteres. E sempre que eu recebo menos "i", aqui eu estou salvando a próxima casa do vetor em instance.address. Você pode perceber que sempre que eu recebo menos crossover, eu estou salvando a próxima casa do vetor em crossover chance após passar ele para o formato de float. E aqui embaixo eu estou fazendo isso, só que passando para row depois de passar para double. Então stof salva em float, stld salva em double. Basicamente é isso. O modelo que o iRace vai passar, ele sempre vai ter uma flag, uma bandeirinha e o valor a seguir do parâmetro. Ele vai fazer isso ad infinito. E a gente vai ver que você pode mudar os nomes depois, você pode adicionar novos nomes aqui, novos parâmetros e tal, em uma lista de parâmetros lá no Tuning. Mas por agora, a gente vai para a segunda parte disso aqui, que é a caixinha preta. Você vai rodar o seu algoritmo e você vai salvar tudo no Bounded Pareto Set, idealmente, porque ele vai salvar automaticamente as não dominadas e com a diversidade boa. Depois você pega esse seu bounded de parede set, que aqui eu tinha colocado na variável chamada EP, e você vai colocar em um arquivo para poder chamar o hipervolume. Mas você vai chamar o hipervolume com a configuração, com parâmetro, em que você roda apenas esse teste separadamente, sem ter de rodar universalmente todos os testes. Você vai usar um ponto nadir, um ponto extremamente ruim, a partir do qual você vai calcular o hipervolume só para esse teste isolado. E é exatamente o hipervolume que você vai soltar no terminal. Você vai retornar para o iRace. É a única coisa que vai sair aqui, ó, no cout. E só ele. Literalmente só isso. Cada vez que você rodar isso aqui, só pode sair um número. E beleza, é isso que o iRace recebe. Bom, ele tá fazendo isso aqui, né? Se a gente for aqui no Tuning, essa pasta do Tuning, idealmente você vai estar usando uma pasta igual a minha, que aí você poupa o seu trabalho.
você vai ver o targetrunner.bat. Quando você clica com o botão direito lá, você vai editar como TXT, e tá aqui, né, essa versão, porque aqui no Drive eu não podia fazer isso. Que ele vai ter algumas coisas, entre elas, a mais importante aqui é o nome de onde está o seu executável editado. O nome não, de onde está não, o nome do seu executável editado. Então, por exemplo, eu chamei o meu de hierace.exe. Por quê? Porque eu queria rodar o executável para iRace, só que eu não queria correr risco de chamar o iRace ou qualquer coisa, então eu botei um H na frente. É isso. E aqui também tem o modelo de saída que o iRace vai estar fazendo, tipo, mas isso a gente não precisa tocar. Também tem um modelo de erro. E aqui tem um modelo de como ele chama. Então perceba que aqui o exe é igual a isso aqui. Então ele está chamando primeiro o exe. Então aqui isso aqui vai ser substituído por iRace.exe. Depois o "-i", que se você lembra bem, estava aqui, ó. O "-i" é a flag, a bandeira, para quando eu recebo o endereço da instância, também está aqui. E em seguida ele passa o que? A instância. E depois tem os parâmetros candidatos. E as saídas são o stdout e o stderro, de que ele setou aqui em cima. E tem umas coisas aí, mas é detalhe. Bom, dado isso, idealmente você não modificou aqui nada dessa pasta, tipo os nomes. Você colocou as suas com os meus nomes aqui, né? Se você está poupando o trabalho. Significa que aqui dentro de OCOTSP Arena você vai ter hierace.exe, que vai ser o seu executável com esse nome. Depois a gente tem que falar de cenário. Cenário é onde tem o endereço de tudo que o iRace precisa para fazer. Então, tipo, poxa, eu preciso de um arquivo de parâmetros. Aqui está o nome do arquivo de parâmetros. Eu preciso do diretório de execução. Aqui está o editório de execução. Se você mudar o nome de qualquer coisa aqui, ó, qualquer coisa, o nome disso aqui, o nome disso aqui, disso aqui, disso aqui, disso aqui, você vai ter de vir aqui, procurar onde é que estava e você vai mudar o nome. Então, por isso que eu recomendo você não modificar os nomes. Inclusive o nome do targetrunner.bat. Beleza. A gente tem aqui o parâmetros da OCOTSP. Então aqui tem os 5 parâmetros que eu tinha falado. Tem as flags que eu falei, do jeitinho que eu tinha colocado lá no código. E é por isso que está lá. Se eu quiser mudar aqui para cross, eu vou ter de ir lá no código e mudar para cross também. Você pode excluir, beleza. Você pode adicionar, seguindo esse padrão, o nome da variável, o tipo da... ou tipo não, a flag que você vai usar lá no código quando for passado, o tipo, se é inteiro, se é real, não sei se tem booleano, talvez tenha, olha a documentação do iRace, e a faixa. Por exemplo, mutation estou usando de 1 a 99, crossover também, scan factor, capa e row peguei aleatórios, tipo, mas aqui estava variando de 0.01 até 0.1, por exemplo. E é isso. A seguir a gente tem instances list, tem a lista das instâncias. Ao que isso se refere? A isso aqui. Pronto, as instâncias realmente estão aqui dentro. Você vai excluir, você vai colocar suas instâncias. E você vai colocar o nome delas aqui em instances list. Note que se você botar hashtag na frente de qualquer coisa aqui vai ser comentado, vai ser ignorado. Então bote assim peladinho. Depois tem o forbidden, que é para condições que são banidas. Então tipo, não pode ter parâmetro tal acima de tal, enquanto o outro tá menos que tal, sei lá. Mas no meu caso eu não usei. Tem o default também, deixa aí como tá. O instance que eu já tinha falado, que coloca aqui as suas instâncias. Opa. Tem o OCOTSP Arena, que é basicamente onde você vai colocar o seu executável com o nome iRace.exe, ou você quiser bonitinho, você modifica nos lugares necessários. A vida é sua, você faz o que quiser. E você também vai colocar aqui as coisas necessárias para o seu iRace, né, ele rodar. Então, por exemplo, aqui eu estou usando esse arquivo de parâmetros para o meu IP volume. E bom, aqui
tem o arquivo de parâmetros. O que é importante notar? Ele está com método de 0, que significa que eu vou conseguir rodar apenas para esse resultado de um teste do meu código. Não preciso de vários outros para comparar. E eu estou usando esse ponto de nadir aqui, que era simplesmente o pior possível para o meu código. Para o meu código? Para o meu problema. Aqui você tem que setar se cada objetivo ele é de minimização ou de maximização. Então, por exemplo, por isso o de maximização eu coloquei -1, nunca vai ser -1. E a dimensão, que é o número de objetivos. Se o seu código, por acaso, for o IBEA e já rodar o IP-volume, você não vai precisar disso aqui, vai ficar bonitinho. Você só dá lá o cout do IP-volume final. O resto você ignora. Eu coloquei aqui, por exemplo, o CPP dos algoritmos para ficar aqui já a versão modificada do lado e eu não precisar ficar compilando e colando endereço e tal. E é isso. Depois que você fez tudo isso, chega a parte bonitinha, simples, que é você copiar e colar essas três linhas, modificando por seu endereço aqui. E o iRace vai rodar para você. Muito bonito, muito gostoso tudo isso aqui. Lá no final, aqui inclusive não terminei de rodar, mas a lógica vai ser como tá aqui, ó. Então cada linha é uma configuração, um conjunto de configurações de parâmetros diferentes. Então, por exemplo, nessa linha aqui, mutation 85, crossover 25, scaling factor 99 e assim por diante. Ele vem aqui em ordem first do melhor conjunto de configurações. Eu estou inclusive utilizando um valor assim razoável de tipo tempo de teste, mas se você quiser você pode olhar no documentação do iRace para adicionar tempo. Não acho que seja necessário. E depois de algum tempo, se o seu algoritmo não estiver rodando extremamente lento, calma, o iRace vai retornar aqui, vai parar por si só sem dar erro. Se tiver qualquer erro aqui no iRace, que não deveria acontecer, você tem de ir lá na documentação e procurar na parte de erros. Geralmente copiando e colando funciona. O ChatGPT não vai te ajudar tanto, a não ser que seja para interpretar. Qualquer coisa, pode mandar mensagem. E é isso. Valeu.